Deus possa lutar a nossa guerra. Primeiro, ter certeza que a guerra que nós estamos lutando é do Senhor. Não é nossa. Porque às vezes nós queremos lutar contra alguém, contra alguma coisa. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. E aí, se essa luta não for a luta do Senhor, irmãos, a gente já perdeu a guerra. Agora, quando estamos no Senhor, se estamos enfrentando uma batalha que é do Senhor, essa batalha é garantida a vitória. Porque nós temos as nossas limitações humanas. Nós temos o limite da nossa força física. Nós temos o limite do nosso equilíbrio emocional. Nós temos limites que nós precisamos conhecer. Porque eu não sou Mulher Maravilha. Não é Superman. Não é. Nós somos homens e mulheres com as nossas fragilidades, limitações. Porém, quando o Espírito de Deus está em nós, nós somos fortalecidos por esse Espírito, nós somos conduzidos por esse Espírito e por ele nós alcançamos as vitórias que precisamos. Agora, essa vitória não pode ser para satisfazer nossos desejos egoístas. Isso a gente precisa ter certeza do que nós estamos guerreando. Coloque, por favor, o 117, slide 117. E nós vamos agora olhar para a libertação do povo de Deus. Vamos ver a aniquilação do inimigo, os despojos. Por que que eles despojavam o exército? E depois um pequeno resumo sobre o trabalho de Josafá, a aliança marítima que ele fez com Acasias. Quem era Acasias? Quem lembra? Filho de Acabe. Olha com quem, depois de tudo que ele passou, com quem ele vai se aliar. E depois nós vamos retornar ao livro dos reis. Continuando a nossa leitura, segundo Crônicas 20, vamos ler do versículo 20 até o 24. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, e vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Que guerra é essa, irmão? Os amigos começaram a brigar um com o outro, um destruindo o outro. Agora, eu me apercebi de uma coisa: a arca da aliança não foi levada para a guerra. E era uma guerra santa. E Israel tinha o hábito de levar a arca da aliança para o território onde a guerra iria acontecer.
porque era a presença de Deus. E aqui, ao invés da arca da aliança, os levitas foram convocados para a guerra. Os levitas iam carregando a arca da aliança, porque o peso da arca tem que estar nos ombros dos levitas. Por isso que a gente fala do peso da glória de Deus. Levita não é para só subir aqui e tocar, não. Tem que ter a presença nos ombros. Tem que carregar. E eles não levaram a arca, porque Deus tinha dado uma orientação diferente do que até então eles faziam. Deus disse: vocês vão, mas vocês vão cantar, vocês vão adorar, vocês vão enaltecer, vocês vão falar sobre a santidade do Senhor. Só pode falar da santidade do Senhor quem é santo. Só pode adorar em santidade para atrair a presença do Senhor quem está em santidade. Por isso que o Senhor disse: amanhã todo mundo se levanta para descer para a guerra. Vocês têm esse tempo para se consertar, para se ajustar. Porque a arca, a presença pronta, não vai não. Vocês vão atrair a presença com a adoração e com o louvor. Aleluia! Glória a Deus. O Senhor havia prometido e Judá não precisou lutar, mas precisou estar presente e precisou se dedicar à adoração. Nós precisamos ter essa postura. Orar, jejuar, obedecer, permanecer e adorar. Isso é que o povo de Deus faz. E não podemos permitir que nenhuma disputa interna nos afaste um do outro. Você vê que por causa de disputa, o Senhor usou uma questão bem pequena no meio daquele povo. E um começou a guerrear contra o outro, e a palavra diz que nenhum sequer inimigo escapou. Vamos ler, que está já no final. De 25 a 30, vamos falar dos despojos e o retorno triunfante de Israel. Versículo 25. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam um despojo, que era muito. E ao 4º dia, se ajuntaram no vale de Beraca, que significa bênção, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, o líder anda na frente, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Os soldados foram despojar o exército, todo aquele exército enorme, e quando eles despojaram, irmãos, eles carregaram juntaram tantas joias, tantas coisas, que estava difícil de carregar. E por que é que eles despojam? Porque naquele tempo, os exércitos não recebiam salários dos governantes para serem exército. O soldado não era pago para guerrear uma guerra. Qual era o salário dele? O despojo. Então, aquele exército que perdia, daqueles soldados que pereciam, eles tiravam deles o que eles tinham de valor. Esse era o benefício, o salário deles.
E aí, eles voltam para casa louvando a Deus. De que forma? Com voz alta. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Que na hora de agradecer, de louvar a Deus pelas vitórias, a gente tem que fazer muito barulho. A gente tem que fazer um reboliço enorme. A gente tem que sacudir. Tem gente que ora 1 ano, 2 anos, 3 anos pela mesma coisa. E aí, quando recebe a bênção, Senhor, muito obrigada, amém, glória a Deus. Irmãos, tinha que fazer culto em ações de graça, tinha que dar festa, chamar todo mundo para comer salgadinho, partir bolo. Ué, é ou não é? O dia que a sua filha se converter, porque vai, o dia que ela se converter, vou te cobrar, Regina, cadê a festa? Vamos fazer um culto, vai ter louvor, pregação e no final vai ter comes e bebes. É barulho, irmão, nós precisamos aprender a louvar a Deus pelas vitórias. Aleluia! E a gente fica, brigadinha, Jesus, brigadinha, Jesus, brigadinha nada. Os povos ao redor ouviram, olha só o poder da gratidão. Os povos ao redor ouviram aquela adoração, souberam do que Deus havia feito para aquele povo e, por causa disso, ninguém mais teve coragem de se levantar contra eles. A Bíblia diz que Deus deu repouso. Acabou a guerra. Acabou a guerra com aqueles e com os outros que pensavam que poderiam guerrear contra Israel. Então, aprenda a ser grato. A sua gratidão vai conquistar novas vitórias. Fala para o seu irmão, a sua gratidão vai conquistar novas vitórias. Isso dá um corte aí. Vamos finalizar, irmãos. O trabalho de Josafá. Vamos ler do 31 ao 34. E Josafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Azuba, filha de Zili. E andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos se não tiraram, porque o povo não tinha ainda preparado o coração para com Deus de seus pais. Ora, o resto dos atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu no livro da história dos reis de Israel. O reinado deste homem, de Josafá, durou 25 anos, e há um testemunho perpétuo que ele agradou ao Senhor. Aleluia. E por causa dele houve um avivamento maior ainda do que aconteceu na época de seu pai, na época de Asa. No entanto, a gente leu aqui que alguns altos, alguns lugares onde o povo adorava outros deuses, onde praticava a idolatria, eles permaneceram. Por quê? Versículo 33, a segunda parte. O povo não tinha ainda preparado o coração para com o Deus de seus pais. O povo é resistente. O povo gosta de guardar coisa do passado. O povo gosta de manter manias. Isso é mania minha. Isso é hábito. Gosta de manter coisas que vão permitir que ele retroceda, porque ele deixou coisas pendentes atrás. Quando Elias chama Eliseu, Eliseu faz o quê? Mata todos os bois que ele trabalhava. Faz o churrasco e dá para todo mundo. Por quê? Não quero mais voltar. Se eu pensar em voltar aí, não tem mais boi.
Quando o povo de Israel atravessou o mar, a pés enxutos, Deus depois fez o quê? Fechou. Mandou fazer um memorial ali no meio e fechou as águas. Por quê? Se deixasse aberto, o povo ia querer voltar. Tanto que depois o povo ficou com saudade da cebola. Quer comer cebola, irmão? Tinha churrasco aguardando por eles no deserto. Codornizes vinham de tarde. Tinha água fresca tirada da rocha no deserto. Eles bebiam água quente no Egito. Tinha maná fresquinho todo dia, saído da padaria do céu. Sabe quando a padaria começa a fazer o pão? Quem mora perto de padaria sente aquele cheirinho? Maravilhoso, você sabe, o pão está saindo. Chegava de manhã cedinho na porta. Mesmo assim, eles pensavam nas cebolas. O povo não preparou o seu coração para Deus. Irmãos, não adianta viver o milagre, não adianta estar no lugar onde o milagre aconteceu e você viu o poder de Deus, se você não rasga teu coração, não prepara o teu coração para Deus viver nele. Você vai ser impulsionado toda a vida por alguma coisa. E mais um milagre. Aleluia, 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 aleluia. Acabou o efeito do milagre. O nosso coração precisa ser preparado para Deus. Aleluia. Vamos finalizar logo esse texto. 35 a 37. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade. E aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: visto que te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarse. Segunda censura que o rei sofre. Ele estava indo muito bem, mas ele estava vendo a prosperidade. Olha a intenção boa, olha a intenção boa. Ele estava vendo a prosperidade do povo. Então, apesar de Israel ser à beira-mar, Israel não tem embarcações. E aí ele diz assim: eu vou, junto com Acasias, construir várias embarcações, e aí nós vamos poder estender o nosso comércio, e isso vai trazer prosperidade para o povo. Isso é uma boa intenção? É uma boa intenção. Onde é que está o erro? Pergunta para o seu irmão, onde é que está o erro? Espera ele te responder. Ele se associou com um ímpio. Enquanto ele procurava honrar a Deus, o ímpio não tinha a mesma intenção. Irmãos, a gente pode fazer tudo certinho. Aí chega uma hora que chega alguém e aí vai fazer uma aliança contigo. E aí, você me ajuda? Vai ser bom para a igreja. Rapaz, a igreja vai crescer. Eu recebi uns 20 dias atrás uma proposta de negócio. A igreja vai ser abençoada, parte desse negócio vai ser para a igreja. Eu falei, não, a igreja não precisa disso. Irmãos, nós compramos isso aqui. Nós fizemos essa obra. Para ser sincera, eu não consigo entender como Deus fez isso. Foi purinha obra de Deus. Eu chego a ficar arrepiada, irmãos, que eu fico olhando para trás e eu digo, meu Deus, como isso aconteceu? Mas nós ficamos firmes, sozinhos, sem ajuda de ninguém, só um ao outro ajudando, e Deus agiu. Por que eu vou me associar com qualquer pessoa?
De jeito nenhum. Deus não nos chamou para nos associar com infiéis. Aleluia. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 6. Segunda Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Se aliar com os infiéis, irmãos, é desastre espiritual inevitável. Bem, o livro de 1 Reis começa com uma nação unida, sob o governo de Davi, e se encerra com uma nação dividida, sob o governo de Acabe. O que aconteceu? Era o mesmo povo, chamado povo de Deus. O povo se esqueceu de reconhecer Deus como seu líder supremo. Eles designaram seus líderes humanos, ignoraram ao Senhor, se conformaram com o estilo de vida desses líderes, iníquos, infiéis, e fizeram do estilo de vida deles o seu próprio estilo de vida. A maldade antes ocasional se tornou regular, se tornou comum. O pecado e a impiedade se tornou aceitável. E Deus levanta nações como instrumento de juízo para que derrotasse em Israel. Falhar em reconhecer Deus como nosso líder, o nosso estrategista, o nosso guia, e passar a usar a sua própria força, inteligência e decisão, é levar todo o povo em direção à ruína. Que Deus nos guarde. Começamos bem e queremos terminar bem. Se um dia você achar que o caminho está mudando, entre em oração e jejum, porque Deus se move quando há oração e jejum. Porque nós não queremos perder o rumo que Deus tem dado a nós. E daqui a algum tempo, outros líderes estarão tomando espaço nessa igreja. E nós queremos ensinar a eles com a nossa vida, não só com a nossa palavra, mas com a nossa vida. Não precisamos de infiéis ajudando a cuidar dessa igreja. Quem cuida dessa casa é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Jesus.